Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago uma tiragem bem especial. É uma tiragem onde eu vou utilizar apenas 5 cartas, mas é uma tiragem de onde você pode obter insights profundos, muito importantes sobre um momento difícil. Então essa tiragem é a tiragem do coração partido. Você pode utilizar esta sequência de cartas tanto para você mesmo quanto para outras pessoas. Então, é um bom tipo de tiragem para você treinar, para você praticar com foco nesse tipo de situação. É assim, você pode estar fazendo uma leitura, e eu já fiz isso. Estou fazendo uma leitura ou estou fazendo uma consulta com uma pessoa e a pessoa está perguntando sobre outros assuntos. Imagina, começou a consulta perguntando qualquer coisa sobre o filho, depois perguntou coisas sobre a carreira dela, o emprego dela, e depois a pessoa no meio da consulta ela fala assim: tá bom, Denis, então agora eu queria fazer umas perguntas sobre outro assunto, porque eu acabei de terminar um relacionamento, estou saindo do relacionamento agora, eu não sei se eu estou lidando muito bem com isso, eu queria saber o que é que você. E aí, nesse momento, depois que você já falou sobre trabalho, já falou sobre outros temas, você pode colocar essa sequência de cartas e conversar com a pessoa, dar orientações a partir desta sequência de cartas. Tudo bem, pessoal? Então, esta sequência de cartas, ela é a sequência de cartas, a tiragem do coração partido, né? Tem a ver com aquele momento que a pessoa ela está num momento difícil, ela não está sabendo lidar com aquilo, esse tipo de coisa. Terminou um relacionamento ou foi abandonada, esse tipo de coisa. Então, basicamente, você vai pegar o seu tarô e vai baralhar da forma que você quiser, nada muito incrível, e você vai colocar cartas de preferência, cada um vai fazer da forma que quiser, né? Mas se estiver numa consulta com uma pessoa à sua frente, principalmente, você talvez prefira optar por isto, ir desenvolvendo carta a carta. Aí você vai colocar 5 cartas voltadas para baixo, ok? Cada um é cada um. Eu vou primeiro deixei elas voltadas para baixo e agora eu vou falar o valor de cada uma dessas cartas. Então, dessas casas, não é? São 5 casas. É assim, pessoal, só para que fique claro, eu coloquei 5 cartas seguidas. Quem já me acompanha, já viu minhas aulas, sabe que eu gosto de trabalhar dessa forma. Você pode pegar, colocar 3 cartas em cima, 2 abaixo, 2 em cima, 3 abaixo. O que importa é você saber o valor de cada casa, não é? E trabalhar. Se você achar que pode colocar mais alguma questão aqui, então vou colocar mais uma carta, vou colocar mais 3 cartas, contanto que cada carta esteja, não é? Esteja num, dentro de um valor. Então, o valor da primeira casa desta carta aqui, tem a ver com o quê? Como eu estou me sentindo neste momento. Como eu estou me sentindo neste momento. Então, esta carta vai trazer informações importantes. E aí, você pode estar pensando o seguinte: ah, Denis, mas eu não sei se isso faz muito sentido. Então, colocar aqui uma casa onde que vai me dizer como é que eu estou me sentindo nesse momento. Eu sei como eu estou me sentindo nesse momento. Acabei de terminar um relacionamento, eu não estou bem, estou triste, esse tipo de coisa. Pois é, mas será que você sabe? Será que você tem consciência do efeito que isso está tendo em você? Guarde isso. Guarde isso. Então, a pessoa, ela sabe, ela tem uma ideia pelo que ela está sentindo, mas será que ela tem noção do efeito? O efeito, não é? Está aqui. E a gente vai ver daqui a pouco nas cartas. A segunda carta, ou a segunda casa, ela está representando o quê? O que é que precisa ser curado nesse coração? O que é que precisa ser curado nesse coração? A terceira casa, o que é que eu posso fazer para recuperar esse coração, para começar a recuperar esse coração, né? O coração partido. Aqui, na quarta, a quarta casa, ela tem a ver com algo que me faça sentir melhor. Como eu falei, pessoal, esta é uma leitura que você pode fazer para si mesmo ou pode
fazer para outras pessoas. Então, olha, eu acho que nesse momento talvez você se sinta melhor com o que tiver aqui na casa número 4. Depois, casa número 5, como posso começar a seguir em frente com a minha vida? Como é que eu posso começar? Quais são os primeiros passos para eu começar a sair? Porque às vezes a pessoa está numa fossa, está num buraco muito grande. Quais são os primeiros passos que eu posso começar a dar? O que é que eu posso fazer agora, né? Partindo do princípio que isso é um processo, não é uma coisa que vai mudar, né? A pessoa não vai mudar o estado de espírito dela de um dia para o outro. É um processo. Então, o que eu posso começar a fazer já a partir de agora? Tudo bem, pessoal? Então vamos dar uma olhada na primeira casa que está falando sobre como é que a pessoa está se sentindo nesse momento. Aí virando aqui, isto é um 8 de espadas, olha só. 8 de espadas. 8 de espadas, pessoal, é uma carta que tem muito a ver com limitações que existem na cabeça da pessoa, não é? E que muitas vezes são limitações que surgiram. Surgiram por quê? Surgiram a partir de uma experiência negativa, a partir de um relacionamento que terminou. Então imagina, o que eu podia colocar aqui? Sendo uma carta mental, não é? Aqui mostra uma pessoa que está se olhando no espelho, ela está sem nenhum tipo de amarra ou de limitação, mas ela se vê no espelho assim, toda presa, toda cheia de limitações. Então, esta carta aqui, dentro desse contexto, né, só para dar um contexto, porque é lógico que se eu estivesse conversando com uma pessoa, a pessoa ela teria dado um contexto. Olha, era um casamento, era um relacionamento. Era um relacionamento que foi longo, durou muitos anos, era uma coisa que durou pouco tempo, terminou agora, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui, o 8 de espadas, eu vejo dessa forma. Partindo do princípio que essa casa está falando como é que eu estou me sentindo nesse momento, talvez a pessoa não tenha consciência disso, mas isso é algo que já afetou a autoestima dela, a forma como ela se vê. Então eu podia, por exemplo, estar dizendo para a pessoa, olha, olhando para essa carta, eu sinto que esta situação talvez tenha te afetado mais do que você imagina. É provável que esta situação tenha afetado a sua autoconfiança, não é? Talvez você esteja se questionando se o problema é seu, se a culpa foi sua, cuidado com isso, porque isso é um caminho difícil. Aí você vai aconselhar a pessoa dentro do contexto dela, né? Se a pessoa estiver fazendo uma consulta com você, você tem um contexto, ela vai te contar a história, não é? Se a leitura é para você, você vai conseguir juntar mais dois, porque você está vivendo aquela situação. E aí, essa carta, imagina que fosse para você mesmo, a pessoa está fazendo leitura para ela própria, o que ela vai sentir aqui é: uau, eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência que isso estava crescendo desta forma dentro de mim. Então, eu preciso, de alguma forma, resolver isto, ok? Aqui na casa número 2, a casa número 2 é o que precisa ser curado nesse coração. O que é que ficou? Que para mim é uma extensão, às vezes, do número 1, né? Então aqui o número 1 já mostra que a autoestima dessa pessoa, a autoimagem, a autoconfiança foi afetada. O que precisa ser curado nesse coração partido? E aí, pessoal, olha só, 4 de copas. O 4 de copas sempre mostra um momento de insatisfação. Insatisfação. Mostra duas coisas, um momento de insatisfação e um momento de insatisfação que tem a ver com o quê? A pessoa, nada é suficiente naquele momento para a pessoa. Então, ela só consegue pensar no que falta, não no que ela tem. Então aqui é um 4 de copas e a menina está nessa posição de insatisfação, porque à frente dela, ela está sentindo que falta alguma coisa. Ela tem 3 copas à frente dela e tem uma copa que está vindo de fora. Então fala disso, 4 de copas, muitas vezes está falando dessa insatisfação e dessa dificuldade que a pessoa tem num determinado momento de buscar olhar para o que ela tem, né, de bom na vida dela, mesmo que isso não seja suficiente, mesmo que isso não vá tirar as dores dela. Então a pessoa às vezes está num momento difícil, que nem o 8 de espadas ali,
ela já não está mais com os amigos, com as amigas, com as pessoas que amam ela, aquela coisa toda, com a rede, né, de suporte dela. Então, o que precisa ser curado nesse coração partido? Ela precisa começar, porque senão isso é uma espiral negativa, a pessoa nunca mais sai dessa situação, né? Porque ela vai estar o tempo todo, ela pode ter uma grande alegria, né? Chega lá no emprego dela, ah, olha, você vai ser. O chefe dela diz para ela: você vai ser. Vai receber uma promoção, você vai ganhar 3 vezes mais que você está ganhando. A pessoa, se ela tiver nesse estado aqui do quatro de copas, ela vai falar assim: ah, que legal, que bom, muito obrigado, chefe, por confiar em mim. Mas num outro momento seria uma super alegria. Por quê? Porque ela teve uma situação negativa, o coração partido, e essa situação negativa tirou todo o gosto, tirou todo o sabor da vida dela, então nada mais faz sentido, nada mais tem gosto, nada mais traz alegria. Então ela tem que começar a reverter isso e você, como tarólogo, vai transmitir essa mensagem para essa pessoa. Lógico, aqui eu estou seguindo as cartas que saíram, estou falando sobre isso no 4 de copas. Essa terceira casa é o que é que eu posso fazer para recuperar meu coração? Né? O que eu posso fazer? E aqui o que aparece? Olha só. Primeiro arcano maior, carta da força. Então aqui basicamente o que eu diria seria uma extensão. Eu gosto de fazer leituras assim, não é, pessoal? Eu estou sempre falando, não é isso, essa é uma extensão dessa, mas acaba sendo uma coisa sequencial, uma sequência, que é como eu faço as minhas leituras sempre. Carta da força, você precisa encontrar a sua força. Ponto número 1, são 2 pontos importantes. Então você precisa encontrar a sua força. Pode começar, por exemplo, sobre aquilo que eu falei na casa 2. O ponto número 2, e que tem tudo a ver com a carta, e também tem tudo a ver com a carta da força, cuidado com os instintos, controlar os impulsos, principalmente os impulsos negativos. Né? Você imagina que tem um instinto eu vou começar a beber, ou eu vou fazer uma coisa, né? Às vezes pior que isso. Então cuidado, cuida da sua cabeça, cuida da sua mente, cuida do seu coração, para você começar a reencontrar esta força. Então 3 o que é que eu posso fazer para recuperar o meu coração. Aqui, no número 4, tem a ver, o que quer que apareça aqui na carta, tem a ver com algo que me faça sentir melhor, algo que faça a pessoa sentir melhor naquele momento. Né? Tá bom, Denis, ó, já entendi tudo aqui, mas tem algo que no meio disso tudo que eu possa fazer ou que possa fazer sentir melhor. Número nada, carta do Sol. Casa número 4, mas é a carta do Sol. Olha só, é aproveitar a vida, é buscar a verdade dela, é buscar. O Sol tem a ver com quem você é, tem a ver com a sua essência. É voltar lá atrás, é voltar no básico. Então a gente vai cair de novo naquela coisa dos amigos. Essa pessoa, né, dentro desse contexto, dessas cartas que saíram, ela podia estar aqui uma carta dizendo, olha, você vai encontrar um novo amor ou qualquer coisa do gênero. Mas aqui, essa pessoa, até agora, essa leitura está me dizendo que essa pessoa realmente ela ficou sem chão. Ela precisa ter essa sensação que ela está pisando em terra firme, mesmo que a tristeza continue lá. Mesmo que a tristeza continue lá. Então eu diria isso para essa pessoa. Olha, você está aí numa situação muito instável. A carta do Sol é justamente isso, a energia, a pessoa buscar pensar em momentos bons, estar com pessoas que elevem esta energia. Tudo isto pode ser colocado dentro disto que representa essa casa, que é algo que me faça sentir melhor. Então essa pessoa, eu diria o quê? Olha só a carta do Sol, olha a posição dessa pessoa, de braços abertos, recebendo a energia do Sol. Então você precisa recuperar a alegria de viver, que é isso que está mostrando aqui nessa imagem. Lógico que eu não diria isso para a pessoa, senão a pessoa diria assim, lógico deles, isso eu já sei, né? Que eu preciso recuperar a minha alegria de viver. Senão eu não estava aqui buscando orientação com você, mas o que é que eu posso fazer? E aí você pode dar exemplos, né, pessoal? Antes de eu falar sobre esta quinta casa, que tem a ver como eu posso começar a seguir em frente com a minha vida, como é que eu posso sair dessa fossa. Quero deixar um recado rápido, pessoal. Nos próximos dias 24, 25 e 26 de setembro, agora,
eu vou estar fazendo a jornada do tarô sequencial. Tarô sequencial. Ler o tarô em sequência. Este é um evento online, totalmente gratuito, onde você vai aprender a fazer leituras assertivas de tarô com segurança e sem precisar decorar os significados das cartas, tá bom? Quem tiver interesse nesse evento, Jornada do Tarô Sequencial, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário vai ser um evento onde eu vou estar falando deste método de leitura que eu uso em todos os meus vídeos, em todas as minhas consultas, justamente para conseguir fazer leituras assertivas de tarô com total segurança e sem ficar na decoreba, decorando significado das cartas, tá bom, pessoal? Tá aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Então, número 5, como posso começar a seguir em frente com a minha vida? Olha só, já tinha saído um 8 aqui, olha. A gente começou com 8 de espadas, aqui nós temos um 8 de copas. 8 de copas. 8 de copas, pessoal, tem a ver com se libertar, de deixar algo ir. Não é uma situação, não é algo fácil de se fazer, né? De se desapegar de algo, deixar algo ir. Nessa situação não é fácil, principalmente se a pessoa está naquela tristeza, está naquela fossa, né? É mais fácil falar do que dizer, mas a questão aqui é, a casa número 5 vai trazer informações sobre como a pessoa pode começar a seguir em frente com a vida dela. E aqui tem um 8 de copas, que, a propósito, a carta anterior foi a carta do Sol, e aqui mostra uma pessoa que deixou a última copa para trás e ela está indo na direção do Sol. O Sol, aqui no universo do tarô, o Sol, ele representa, entre outras coisas, representa a sua verdade, o seu caminho, a sua verdade. Essa carta aqui, em primeiro lugar, ela está dizendo que esse já não é o caminho da pessoa. Lógico que eu não vou dizer isso numa pessoa, numa consulta, porque eu acho que ela já sabe disso ou ela não aceita isso. Então a ideia não é você ficar numa consulta de tarô fazendo um braço de ferro com a pessoa. Mas, para mim, que estou fazendo a leitura, se sair um 8 de copas aqui, eu já estou vendo que esse caminho não é mais dela. Esse cara, isso não tem mais a ver com o caminho de vida dela, não tem mais a ver com o karma dela. É algo que ela precisa deixar para trás. E, pessoal, o 8 de copas, muitas vezes, ele tá falando de algo que a pessoa ela precisa deixar ir, né? Mesmo que seja difícil, aos poucos, isso não é uma coisa que ela vai conseguir fazer da segunda para terça-feira, aos poucos, é um processo, como eu já falei há uns minutos atrás, e é algo que ela precisa deixar ir, e é algo que já está se tornando, provavelmente já se tornou prejudicial para ela. Então já não tem espaço na vida dela. Já não tem lugar na vida dela. Então ela precisa se desapegar disso, isto é, com o tempo. Só que assim, neste baralho aqui mostra uma mulher, independente de ser uma mulher ou um homem, mas é uma mulher, ela está caminhando na direção do sol, mas a postura dela passa uma postura de uma pessoa que não vai, não está decidida. Ela está decidida, ela não tem dúvidas, ela não vai mais olhar para trás. Então, isso é muito importante, talvez você tentar transmitir dentro desse contexto, lógico, dessa sequência de cartas, porque aqui tem a ver com o quê? Como é que eu posso seguir em frente com a minha vida? Como é que eu posso seguir em frente com a minha vida? Então, você precisa, aos poucos, primeiro, tentar se encontrar, porque eu acho que essa última carta aqui, a carta número 5, ela acaba sendo também uma síntese de tudo que foi dito aqui. Precisa se encontrar a alegria de viver, voltar a ter contato com outras pessoas, voltar a encontrar sabor na vida, mesmo que seja em pequenas coisas, e aos poucos ir se libertando. Às vezes, o 8 de copas, pessoal, como eu falei, não tem aqui um contexto. Eu já conversei com pessoas em consultas que quando saiu o 8 de copas, eu sugeri, sempre com aquela minha política, né? Que eu acabo dizendo para a pessoa, olha, não sou eu que vou dizer o que é que você vai fazer com a sua vida, você é que decide, mas eu acho que uma boa estratégia aqui seria você cortar totalmente qualquer coisa, não fica vendo coisas dessa pessoa nas redes sociais, esse tipo de coisa. É como eu falei, pessoal, precisa de um contexto. Podia ser uma sessão, por exemplo,
Essa conversa aqui podia ser de uma pessoa que terminou um casamento agora, tá triste, mas tem filhos, tem aquela coisa toda. Então ela vai estar em contato com outra pessoa. Então isso não cabe aqui. Mas como é que ela pode começar a seguir a vida dela em frente? Né? E ela diz, se essa questão está aqui, o que significa seguir em frente? Tipo, me libertar disso e começar a pensar na minha vida daqui para frente, não é? Ter esta visão, porque nesse momento a pessoa ela tá, o que que ela pensa? Ela pensa naquilo que aconteceu, no que de pior aconteceu. Pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Façam esse exercício, tá bom? Mesma coisa, vai lá, baralha as cartas, aquilo que eu falei, do jeito que você quiser, tira as cartas, ok? Tira lá 5 cartas, já sabe que pode colocar cinco cartas da forma que você quiser, toma nota disso aqui. Talvez você queira colocar mais algumas informações, ok? Mais algumas informações, então você pode, por exemplo, acrescentar mais uma casa. Escreva aqui nos comentários se você acha que teria dentro a mais dessas 5, podia ter mais uma questão aqui para clarificar. E falando em clarificar, só para não ficar incompleto, você pode, por exemplo, buscar saber mais do que está à sua frente. Então, deixa eu saber mais sobre isto. Aí você coloca uma carta embaixo, né? Sobre isso que está aqui. Deixa eu ver se eu obtenho mais respostas. E você, pessoal, isso aqui pode ser infinito. E você vai colocando. Imagina que a consulta fosse só isso. A pessoa marcou uma consulta com você, falou o que ela queria. Esse assunto, é esse assunto. Denis, é isso que eu quero falar com você. Eu começaria com isto, tendo consciência do valor de cada casa e continuaria a minha conversa aqui, né, infinitamente, até a pessoa estar esclarecida. Eu podia colocar mais outras filas aqui, sempre entendendo que todas essas casas têm um valor. Tudo bem, pessoal? Então, escreva aqui nos comentários o que é que você acrescentaria e faça essa leitura. Depois vem aqui nos comentários contar para mim. Tudo bem, pessoal? Dias 24, 25 e 26 agora, setembro, participe da jornada do tarô sequencial. Venha aprender a fazer leituras assertivas de tarô com segurança e sem precisar decorar os significados das cartas. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.